Antes de começar, pare para planejar. No primeiro episódio da série Como Sair das Dívidas, nós contamos a parábola do construtor da torre e do rei guerreiro e extraímos dali 3 lições. Nós prometemos detalhar a primeira lição e hoje estamos aqui para isso. A primeira frase dessa parábola fala que nenhum construtor vai construir uma torre sem antes calcular quanto vai custar para saber se os seus recursos serão suficientes para concluir. Você não vai conseguir sair das dívidas sem planejamento. Na realidade, você entrou em dívidas justamente por falta de planejamento. No último vídeo, eu pedi para você separar todos os recibos das contas pagas no último mês. E por que nós vamos precisar disso? Para que a gente tenha todos os dados necessários para fazer um bom planejamento. Eu trabalhei dos 16 aos 35 anos com arquitetura e construção civil. E ninguém faz qualquer obra sem um orçamento, sem planejamento. Antes de uma obra, são levantados todos os insumos, todos os serviços que serão necessários para a execução daquela obra. E para cada insumo, para cada serviço, nós temos um custo. Você vai precisar fazer uma reforma na sua vida financeira. E para isso, você vai precisar de todos esses insumos, você vai precisar levantar todos esses dados necessários para planejar a sua vida financeira, para fazer um orçamento doméstico. Você vai precisar saber quanto gasta de aluguel, de energia, de água, enfim, tudo aquilo que são suas despesas, todas as suas dívidas e também a sua renda. Você precisa saber qual é a sua renda familiar. Se você é solteiro, é quanto você ganha. Se você é casado, é quanto você e o seu cônjuge ganham. Se vocês têm alguma atividade extra, isso também soma-se à renda familiar de vocês. Nós vamos precisar saber quais são suas despesas, quais são suas dívidas e quanto você ganha. Com todos esses dados em mãos, você vai precisar inserir tudo isso em uma planilha. Pegue a primeira coluna dessa planilha e coloque em todas as despesas. Água, energia, luz, IPVA, IPTU. Você pode também agrupar os tipos de despesas em alguns campos, como alimentação, como impostos, mas você precisa listar todas, uma por uma. Na segunda coluna, você vai colocar o custo de cada item desse. Você vai criar uma terceira coluna ainda para colocar uma previsão do quanto você pretende reduzir daquela despesa. Se for 100% de redução, você vai deixar zero para aquele campo. Se for 20% de redução, você vai calcular e colocar os 80% daquele custo. E vai deixar ainda uma outra coluna, uma quarta coluna para o realizado. Que isso você vai preencher durante a execução do seu plano, mas isso é só no próximo episódio. Agora o seu orçamento vai estar diante dos seus olhos. E com base nele, você vai poder analisar e traçar um planejamento. O primeiro passo desse planejamento é analisar suas despesas e aquilo que você pode reduzir dessas despesas. Por exemplo, você pode trocar o seu filho de escola para reduzir o custo com mensalidade escolar. Ou você pode ainda negociar um valor na própria escola que ele estuda e também reduzir esse custo. Mas você vai precisar fazer isso com cada item. O segundo passo é analisar quais despesas podem ser cortadas. Você pode, por exemplo, morar com seus pais até que o seu plano seja concluído e você restabeleça a sua vida financeira. Se você tem dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, pare de pagar imediatamente. Provavelmente, o valor que você deve hoje, se você tem uma dessas dívidas, é muito maior do que o valor real. Então, pare de pagar para que você possa negociar mais na frente. Nicolas, mas quanto tempo eu vou levar para sair dessa situação? Bem, o tempo vai variar de acordo com o seu planejamento. E como é que nós vamos chegar nisso? Com base no orçamento que você fez, nós vamos extrair de quanto você ganha as suas despesas mensais. Então, com o que sobrar, nós faremos um outro cálculo. Vamos dividir o valor total da sua dívida por esse valor que sobrou do seu orçamento para saber qual o prazo de execução do seu plano. Vamos a um exemplo. Digamos que a sua renda familiar é de R$5.000 e as suas despesas, após sua análise, você conseguiu reduzir para R$4.500. Você tem agora uma sobra no seu orçamento de R$500. Se a sua dívida é de R$10.000, você vai levar 20 meses para pagar essa dívida, dividindo R$10.000 por 500. Nicolas, mas é muito tempo. Bem, existem alternativas para você acelerar esse processo. A que eu indico é você conseguir uma renda extra. E aí você vai poder pegar um produto para você vender, você pode usar de alguma habilidade que você tem também para oferecer esse serviço
e também capitalizar mais uma renda extra, e com essa renda extra você vai poder acelerar esse processo. Voltando ao exemplo, digamos que você consiga mais R$500 de renda extra. Você vai reduzir o seu prazo de sair das dívidas de 20 meses para 10 meses. Ainda dentro do seu plano de ação, para cada item que você estabeleceu uma meta de redução, você também vai colocar uma ação que você vai precisar fazer. Por exemplo, se a sua despesa escolar você quer baixar 20%, você vai precisar negociar na escola, ou você vai precisar procurar uma outra escola para o seu filho. Na sua planilha você vai criar mais uma coluna onde você vai colocar a ação que você vai precisar tomar relacionada àquele item. Nas dívidas, você vai precisar separar as mais urgentes, separando as necessidades básicas, que essa você não pode deixar de pagar, e também as com juros mais altos. Essas devem ser priorizadas. Lembrando que cheque especial e o cartão de crédito você parou de pagar e só vai voltar a pagar de acordo com o plano que você estabeleceu. O plano de ação que você elaborou, você vai usar diariamente. E na coluna de realizado, você vai preencher de acordo com a execução do seu plano, aquilo que você está conseguindo realizar para saber se o plano que você elaborou está dando certo. Mas isso já é o assunto do próximo episódio. Eu agora fico por aqui. Mas nós continuamos caminhando juntos rumo à liberdade financeira para que você escreva o seu futuro sem crises.